Olá a todos os que nos estão a assistir. Já estamos 22. De manhã a adesão foi ótima, mas eu acredito que ainda haja aí pessoas a almoçar, porque isto atrasou-se à boa maneira portuguesa, não é? Não conseguimos, não conseguimos. É impossível. Horas é É muito. bom ter uma certa dose de improviso também, porque eu acho que Pois, faz não, parte, não é? e nós conseguimos também aqui adaptar a isto tudo. Pronto, mas vamos, eu não vou intervencionar muito. Quero muito que a Pepa também se inclua nesta conversa, uma vez que não se conhecem, portanto a coisa é mais orgânica, é mais fácil. E pronto, e estamos aqui no nosso dia dedicado ao design. E abrimos as nossas tardes a outros horizontes e a outras regiões, especialmente ao Brasil. O Brasil tomou conta desta conferência. Vamos ter as 3 tardes cheias de projetos do Brasil, estamos muito contentes com isso. E agora tenho que falar mais devagar. Pedro, palco é todo seu. Muito obrigada por estar aqui connosco e é um gosto receber o Quarto Sala, que é assim uma marca e um projeto que nós acompanhamos desde o início. É verdade, ótimo. Olha, eu é que começo por agradecer. Eu sou muito bem educado institucionalmente. Eu quero agradecer porque acho que uma super oportunidade de estar aqui. Esta plataforma é um conceito super interessante e faz cada vez mais sentido. E neste momento pós-pandemia, criar uma coisa destas e pôr isto de pé, eu acho que é um feito e é para aí que todos caminhamos. Portanto, parabéns por estarmos aqui todos. Yeah. E o segundo agradecimento vai para o Jader Almeida, que este super designer que alguns podem ainda não conhecer, mas que nós já promovemos muito e que já é muito conhecido aqui em Portugal e não só, e já vamos falar sobre isso. E o Jader aceitou este nosso convite assim de última hora. Jader, embora falar, e ele, vamos falar, sim. Então, Jader, thanks a lot. Sim, aproveito para agradecer em nome da equipa Portugal Faz Bem toda, porque eu foi ontem à meia-noite, ou whatever, estava eu, tim, 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 e o Jader a entrar. Muito bom, é uma honra mesmo. Bom, ok. Bem-vindo, Jader. Muito Olha, obrigado pelo convite. Como falei anteriormente, uma boa hora pela manhã aqui, para vocês já é tarde. Então é um bom horário para conversar. a gente já almoçou. Vamos ver se essa diferença de perspectiva de antes do almoço e pós-almoço, se isso muda alguma coisa no design que a gente promove. Vamos lá. Olha, eu quero fazer, eu não resolvi não fazer uma apresentação formal da Quarto Sala. Eu acho que não é nada disso, esta plataforma não tem nada a ver com isso e, portanto, livrei-me de todos os PowerPoints, apenas tenho aqui umas imagens em background que depois poderei utilizar para mostrar alguma coisa do que estamos aqui a falar. Mas eu queria começar por dizer uma coisa que eu acho que é super importante e que tem a ver com o tema que nós usamos para esta conferência, que é no fundo Lisboa, ou no caso, entre parênteses, Portugal. Nós estamos em Lisboa, mas estamos a falar muito mais do que Lisboa, como plataforma de promoção e tradução do design para o mundo. E é por isso também que fizemos este convite ao Jader para estar aqui hoje, porque ele é muito responsável também e participou muito nesta nossa investida de traduzir o design do mundo para o mundo, no caso o design do Brasil para o mundo, e isso foi indo um pouco em retrospectiva, a história do Quarto Sala, uma empresa portuguesa de design de interiores, de serviços de design de interiores, que em 2010 resolveu entrar no retail e fizemos uma entrada tímida com uma loja em Lisboa, na Grande Lisboa, que se foi desenvolvendo e ao mesmo tempo nós tínhamos tido uma experiência importante, porque tínhamos aberto um braço da Quarto Sala no Brasil, num modelo de negócio muito diferente do que temos aqui em Portugal. No Brasil nós funcionávamos
quase em exclusivo, diretamente com arquitetos, e essa experiência de uma outra realidade no mundo, que é a experiência brasileira, que é preciso, eu acho que é preciso fazer aqui um parênteses, porque a gente fala do Brasil, nós temos aqui uma relação muito atávica com o Brasil e uma relação sempre muito de grandes irmãos, e a gente esquece às vezes que o Brasil é uma nação, é um continente. O Brasil é um continente e é um somatório de realidades entre as quais temos uma realidade que é um nicho de mercado de consumo ultra sofisticado e ultra qualificado, e onde borbulha uma cena de design muito interessante e que nós achávamos muito pouco conhecida em Portugal. Sim. E quando em 2014 voltámos para Portugal com os olhos postos em o que é que a gente pode fazer de novo em Portugal nessa altura, ficámos sempre com a ideia, porque tínhamos conhecido o trabalho do Jader no Brasil, isto já foi há uns bons anos em Jader, e desde a primeira vez que eu falei com o Jader eu pensei, isto passa-se aqui qualquer coisa de importante e de interessante, porque não só estamos a falar de uma pujança em termos de criatividade, mas de qualidade técnica, e aqui eu tenho que abordar os preconceitos que nós temos em relação ao Brasil e ao saber fazer do Brasil. As pessoas associam muita mão de obra barata, os mesmos problemas que nós temos em Portugal para exportar o nosso saber fazer, o Brasil tem-nos na mesma. E portanto, eu descobri, através do trabalho do Jader, um símbolo do que era o Brasil contemporâneo, tecnológico, mas ao mesmo tempo nunca deixando para trás a sua criatividade, a sua relação com a natureza, o seu amor pelos materiais, a sua grande relação com o pós-modernismo, porque o design brasileiro é um design contínuo, não é como em Portugal, que temos estes saltos evolutivos, de que a gente não percebe muito bem onde é que nós existimos no século XX em termos de design, e nós acabamos por... o Brasil não tem isso, o Brasil tem uma linha contínua de bom design circulando, e eu, quando conheci o Jader, vi nele tudo isto que já disse e mais uma coisa. Percebi que ele tinha uma relação com a indústria e uma capacidade de interação com a indústria, que isso seria uma promessa de uma capacidade de escala do negócio dele e da promoção do desenho dele para o mundo. Uhum. Isso, nós sempre tivemos essa sensação. E começámos aqui em Portugal, apesar de eu já não estar a viver no Brasil e na altura o Quarto Sala já não estar com a mesma atividade com que estávamos no início, em 2012, 2013, 2014, mas ficámos sempre a falar um pouco com o Brasil. E tivemos uma oportunidade de fazer um hotel aqui em Lisboa, um projeto que teve uma primeira inserção das peças do Jader e que foi uma experiência muito interessante, em que nós testamos as questões todas operacionais da importação do Brasil. Nós somos dois países que têm alguns problemas burocráticos e, portanto, tudo isso teria que ser testado, e isso deu-nos a ideia que poderíamos vir a promover o design brasileiro em Portugal também. E dessa paixão pelo design brasileiro, acabamos por, em 2017, criar um conceito em parceria com a Casa Pau Brasil, na Rua da Escola Politécnica, de promoção do mobiliário e design brasileiro. Inicialmente, nós escolhemos dois designers importantes, Sérgio Rodrigues, que é uma referência absoluta no Brasil e no mundo,
e muito associado também. O Jader depois pode-nos falar um pouco, porque eu sei que o Jader gosta de falar do Sérgio Rodrigues, porque trabalhou e foi aluno ou discípulo do Sérgio Rodrigues, e eu sei que ele foi muito responsável também por adaptar algumas peças do Sérgio Rodrigues a uma produção constante que está sendo feita hoje em dia. Sérgio Rodrigues foi redescoberto depois de algum tempo de hibernação praticamente, e o Jader tem algum papel nisso também. E o outro designer que nós escolhemos para promover era o Jader. E, portanto, abrimos 2 salas no Príncipe Real, uma dedicada ao Sérgio Rodrigues, outra dedicada ao Jader e alguns outros designers também. Trouxemos os irmãos Campana, enfim, tínhamos algum mix depois de designers, alguns mais importantes, outros menos importantes, mas um mix que nós achámos que era o mix que nós poderíamos, que era operacional, nós poderíamos promover em Portugal. Foi bem interessante. Nós convidámos o Jader para a inauguração. Eu lembro da primeira vez que o Jader entrou na loja e pensou, mas o que é isto? Porque tudo era diferente. O espaço, o conceito, isto passava-se tudo num palácio do século XVIII, num primeiro andar na Rua da Escola Politécnica, com uma adesão incrível da imprensa. Tivemos a Wallpaper, a Monaco, todo mundo na inauguração, e nós percebemos a partir daí que nós estávamos a viver um momento em Portugal, um momento que eu acho que foi um momento único. Eu acho que vai voltar, a história vai a meio caminho, mas foi um momento de transição para passarmos a ter um público de fora de Portugal que nos descobriu e que nos ajudou a termos a autoestima que nós merecemos ter e que nunca fomos educados para ter. Eu acho que os estrangeiros que vieram instalar-se nesse rush que teve aqui nesses anos, a partir de 2014, mais intensamente, eles vieram-nos fazer olhar para nós próprios com outra cor. É verdade. E daí, nós ao ver passar tanta gente aqui em Portugal, pensámos, mas onde é que a gente se pode instalar para promover o que quer que seja? E a gente percebeu que era no Príncipe Real, porque é no Príncipe Real que estava essa comunidade de estrangeiros a circular o dia inteiro, e eram estrangeiros realmente do mundo inteiro. E aqui eu estou já a fazer a ponte com o que é o tema desta nossa conversa aqui, que nós começamos a perceber. Nós fizemos isto tudo muito intuitivamente, porque eu acredito muito em business intuitivo. Eu não acredito tão mais em business plan mais Excel. Como já fiz muito isso, já aprendi que isso tem o seu valor, mas a gente tem também que ter uma outra coisa e deixar fluir. E, portanto, do terreno, não é? Do terreno, não é, Pedro? Do terreno. É terreno e perceber e estar próximo do que está a acontecer, estar perto. E daí, um dia, começámos a pensar, eu e o meu sócio, olha, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de promover o que quer que a gente queira para o mundo, porque a gente está num spot onde estamos o dia inteiro a falar uma língua que não é a nossa, porque a gente está a falar com estrangeiros, e nós podemos promover, desde que nós sabemos criar a nossa própria curadoria, nós podemos promover o que a gente quiser. Claro. Ok, então o que é que a gente quer? O que a gente quer é, vamos começar por promover o design que fala a nossa língua. Seria o que era mais natural. E por isso veio a história do Brasil, e por isso nasceu esta relação com o design, com a promoção do design brasileiro. E nós temos a consciência, hoje em dia, que nós criamos em Lisboa uma plataforma de promoção do design brasileiro através das nossas lojas. Nós, muito do fluxo de mercadoria que nós temos do Brasil para cá, vai para a Europa, apenas passa aqui. Portanto, isto é uma aventura que tem a ver com a nossa
qualidade, esta coisa que fala muito de nós, nos portugueses que vão para o mundo e que vão buscar o mundo, etc. E nós pensamos que nós somos tudo isso, somos também os portugueses que sabem fazer bem, mas também achamos que somos os portugueses que sabem pensar bem. E, portanto, Portugal, nós estamos numa plataforma que se chama Portugal Faz Bem, e eu acho que eu poderia pôr entre parênteses em baixo, Portugal pensa bem. E é isso que nós queríamos também trazer para aqui, que é os modelos de negócio bem pensados, tendo como base esta nossa riqueza e esta língua e todas estas pontes que nós podemos fazer, isto é uma riqueza incrível. E isto é um pouco o centro do que eu queria conversar aqui e partilhar com todos e chamar o Jader para ele, porque ele, mais do que ninguém... Pedro, deixa-me só interromper um minuto. Sim. Conte-me só um bocadinho o que é que aconteceu até, mas rápido, porque senão, coitado do Jader, nunca mais entra. Até você, de repente, fez a sua formação é design, a tua formação é design de interiores. Nada disso. Eu não sou, eu sou o antípoda de uma pessoa de design de interiores. E vou contar a minha história rapidamente. Eu nasci numa família de empreendedores nesta área. O meu pai era o representante em Portugal nos anos 70 as marcas todas de revestimentos e equipamentos para a casa de escandinavos. Portanto, eu nasci nisso, convivi com isso desde criança, fui explorado como menor a desempacotar caixas, tudo quanto há, desde pequeno que trabalhei nisso. Isso para mim é o meu mate, e sempre me prometi a mim mesmo que nunca entraria nesse negócio, porque era muito intenso. Em minha casa era uma conversa corrente e, portanto, nunca tive muita intenção de fazer isso. E, portanto, sempre quis estudar qualquer coisa que fosse nos antípodas disso. Portanto, eu estudei comunicação e marketing, depois de ter feito 2 anos de engenharia que não gostei, mas que foi importante para tudo. Portanto, a minha formação está muito mais do outro lado da comunicação do que propriamente no lado do design. E o design veio por ironia do destino e por amor e paixão pelo que faço. Portanto, hoje em dia, eu sou um designer, no sentido que sou um designer que trabalho com design de interiores. Eu através da Quarto Sala, continuo a fazer projetos de design de interiores e tenho uma estrutura no Quarto Sala que é uma estrutura de gestão de talentos em design de interiores. Que é de uma responsabilidade muito grande, não é? Aí está, pronto. E é uma grande responsabilidade, e sempre foi o meu desafio para mim não ser uma empresa baseada numa pessoa que é uma peça única. A minha ideia foi sempre que nós conseguíssemos criar um conceito forte e que cada pessoa, cada designer de interiores que trabalha connosco, tivesse uma alma própria e que tivesse na nossa estrutura a capacidade de se desenvolver e de ter uma vida própria sem ter um trabalho 9 to 5 tradicional. Portanto, toda esta história da pandemia, este modelo agora do teletrabalho, etc., eu digo, nós sempre trabalhamos assim, nós não conhecemos outro modelo. Portanto, isso para nós é uma naturalidade, e sempre tivemos a sensação que, para termos as pessoas com talento juntas connosco, tínhamos que lhes dar condições para que fosse interessante para elas trabalhar com... Quase devolver talento também, não é? Há que haver talento, conhecimento, operacionalidade, exatamente, tudo isso, de modo a que as pessoas possam ser inteiramente criativas nas suas ambições e não estarem preocupadas com a fatura que têm que pagar, etc, etc. Pedro, portanto, era só porque... criar isso. Este parênteses era só porque há pessoas que não conhecem Quarto Sala, não têm que conhecer, e outras que não sabem que é o Pedro Doré. Portanto, era só para dar aqui uma chega de que a nós interessa-nos também fazer aquela passagem de como é que uma pessoa se torna designer de interiores ou arquiteto, ou, enfim, neste caso são estas duas profissões que estamos a talhar.
Go on. Go on. Sim, e só aqui antes de meter o Jader aqui ao barulho, eu sei que vai ser muito interessante falar com ele depois desta prévia. Eu queria só dizer que para nós, Quarto Sala, nós sempre tivemos uma ideia do que seria a promoção do design de uma forma, nós teríamos que encontrar uma solução, porque numa altura em que toda a gente estava a enxugar o modelo de retalho, a fazer lojas mais pequenas, enfim, a virtualizar ao máximo os seus negócios, foi exatamente quando nós pensámos, não, agora é que é o momento de nós criarmos espaços onde as pessoas possam ter experiências físicas com o produto. E esse nosso movimento foi totalmente contracorrente quando nós o começámos a fazer. Eu lembro de pessoas dizer, mas isso é suicídio o que vocês vão fazer. E nós não achávamos que seria suicídio e sabíamos que isso era muito importante para as pessoas terem a experiência da matéria, da volúpia do design, tudo o que é de mais palpável, que vem sempre em complemento de toda a evolução de percepção mais virtual que nós vamos tendo do produto. E penso que neste último ano aprendemos bastante sobre isto. Exato. Mas isso nunca irá existir separado do contraponto da experiência material. Claro. E, portanto, quisemos criar modelos de lojas que, para as condições que temos em Portugal, com as dificuldades de encontrar espaços, etc., mas que nos permitissem ter a liberdade de fazer, montar, desmontar passado 2 anos, se achássemos que havia uma outra solução melhor, e foi isso que temos feito ao longo destes últimos 3 anos. Nós temos feito experiências de promoção e de instalação de ambientes que mostramos ao público e que retiramos, voltamos a fazer novo. Já abrimos um espaço galeria na Rua da Boa Vista, em baixo, que tivemos aberto durante 2 anos, foi super interessante, em parceria com uma galeria de arte. Foi um espaço incrível, foi uma experiência que fizemos. Convidámos o Sebastian Wrong para vir à inauguração, foi uma coisa incrível, e teve o seu papel. E vamos fazendo coisas. Agora estamos de novo reformulando a loja do Design Brasil. Tivemos em parceria com o Paulo Brasil até agora. Agora vamos estar numa parceria no Palácio Castilho isto ainda é tudo muito novo, mas com uma agência de publicidade que vão ser nossos vizinhos. Portanto, vamos ter aqui valências de comunicação que eu acho que vão ser muito interessantes e muito sinérgicas com o que nós fazemos. Nós somos uma empresa de comunicação, é isso que nós achamos que somos, na verdade. Boa, é isso mesmo. É isso que é uma loja, não é? Ao fim e ao cabo, uma loja de facto, é uma estrutura de comunicação. É muito interessante isso. No final, nós vamos bater nisso. E se nós não virmos debaixo desse ângulo, nós estamos sempre a fazer um negócio que estará ultrapassado em mais 2 anos e desaparece. Exatamente. Mas para mim uma loja tem uma valência que, para mim, valor, e que nós já falávamos em back-office, que é a loja tem um contacto direto com as pessoas, não é? Com o público. Antes das pessoas chegarem a nós, profissionais que andamos aqui e ali, que temos ateliês online e que temos ateliês sem ser online, não é? De facto as pessoas vão primeiro às revistas, às lojas, vão sentir, ver. E bem, vocês veem isso tudo primeiro do que eu acho isso, eu fico cheia de inveja disso, porque de facto hoje de manhã falávamos em inovação. E todas as pessoas que me conhecem, eu sou completamente addicted de inovação. E para se fazer inovação, a primeira coisa que é necessário fazer é ouvir as pessoas, é auscultar, interagir, tentar perceber, para, no fundo, identificar problemas e oportunidades. E uma loja tem isso em primeira mão, portanto, eu tenho a maior inveja disso. Os últimos anos têm sido
o quão interessante estar aberto com uma loja. Como? Tem sido muito interessante. Muito interessante, porque, mais uma vez digo, o que nós estamos a fazer é completamente em contraponto, em contraciclo com o que as pessoas acabaram por fazer. Nós que quisemos criar lugares de experiências. E nós achamos que com a sofisticação que nós temos hoje em dia em termos de virtuais, e em breve nós estamos a falar em realidades virtuais e realidades aumentadas, enfim, nós estamos a caminhar a uma velocidade incrível. Eu estou cada vez mais alucinado. Aliás, eu estou aqui com esta conversa, estou a pensar no Jader. Há 3 anos o Jader falou-me no blockchain e eu pensei, o que é que ele me está aqui a falar? E eu, hoje em dia, estou completamente obcecado com o blockchain. Mas eu estou só a dizer, é que a experiência que nós temos hoje em dia, que temos a oportunidade de ter em termos digitais, já é tão interessante e pode ser tão importante, só depende do nível de investimento que a gente queira fazer nisso, que se a experiência física não for realmente interessante, não tem mais valor. Porque ninguém se desloca mais a uma loja se não chegar lá e não sentir alguma coisa de muito especial. Tal e qual. Esse é o grande desafio e é a resposta que eu tenho para te dar sobre isso. Boa, eu partilho igual. Exatamente a mesma coisa. E o público vai fugir das lojas que não tenham a responsabilidade de criar esse encantamento e essa coisa intangível que nós queremos ter no mundo real. Nós não queremos o objetivo, nós queremos estar na presença do real e sonhar. E se a gente está a falar sobre sonhar, nós temos que chamar o Jader, porque ele fala muito do sonho e na experiência intangível. Ele está com o microfone aberto. Onde é que ele está? Não, está desligado. Jader, olá. Olá. A expectativa está alta, Jader. Opa, isso não o assusta nada. Estava muito boa ouvir o Pedro a falar. Todo sentido. Muito bom. Então, quem é o Jader? É uma pergunta tonta, se calhar. Não, na verdade, eu gosto muito de podcast, que é uma grande meio de comunicação. Existe muitos falam quem é a pessoa em 30 segundos. E mais ou menos esse, um pitch, rapidamente. Jader Almeida é um designer, arquiteto, nascido no sul do Brasil. Isso contextualiza muito, talvez, a primeira fala do Pedro. Para entendermos o Brasil, primeiramente, é entender a dimensão que é um país fragmentado, multicultural, plural, em todos os sentidos, em absoluto. Não é uma questão, não é uma linha para ser definido, porque nós temos diferenças sociais, climáticas, diferenças culturais. Então, o que é muito rico e que nos constitui de um povo que não tem uma amálgama homogêneo. Nós somos totalmente heterogêneos e isso para nós é muito significativo em termos culturais. Então, Jader Almeida talvez seja a soma disso tudo, desse país multifacetado e que nós não temos uma cátedra absoluta a seguir. Ou seja, nós podemos sempre ser quem nós quisermos. E essa resposta foi definida em 2017. Fiz um evento em Copenhague chamado Trend and Traditionals, que é só para convidados, e no qual o organizador falou que isso representava uma surpresa, porque o Brasil sempre foi isso, que nós, de repente, surge algo totalmente inesperado, justamente porque esse melting pot que nós somos, podemos ser quem quisermos. Então, Jader Almeida talvez possa ser resumido a isso, essa coisa multifacetada, industrial, é manual, é sofisticado, tem todas essas questões associadas à assinatura. Mas esse Jader Almeida, que vem do sul do Brasil, você tem uma experiência desde muito cedo, que é uma coisa que é seu amor pela matéria. Eu não sei como é que a gente vai conseguir falar bastante sobre isso aqui, mas esse seu amor que você tem pela matéria, a maneira como você fala do seu produto, que foi a coisa que mais me impressionou a primeira vez que eu falei com você, que eu ia falar sobre uma questão qualquer,
quase comercial sobre a sua marca e você levou-me numa viagem por uma mesa e eu percebi essa ligação que você tem com a matéria, que é uma coisa quase orgânica. Transcendental. E eu acho que isso é uma coisa que vem, porque você é muito hands-on. Eu imagino você, aqueles moleques loucos, fazendo coisinha pequena e desmontando rádio e montando, eu não sei. Isso é verdade Pedro, ou não? Um mecano, é não é, mais, Pedro? É um sim, mecano. é mais ou menos isso. Então, contextualizando, como eu, enfim, nasci numa região muito industrializada, o que todas as pessoas, os adolescentes, enquanto criança, era muito comum fazer cursos técnicos, ir para a escola técnica. Eu, com 14 anos de idade, fiz um curso de elétrica predial. Aos 15, eu fiz um curso de torneiro mecânico, ou seja, entender todas as questões. Então, essa evolução das situações me levaram, aos 15 anos, eu já estava dentro da indústria. E o que é muito interessante entender esse contexto, que quando nós temos a noção das matérias-primas, da transformação, como que se constitui um determinado elemento, e posteriormente, com a formação, com o passar dos anos, entendendo as questões estéticas, isso, quando é associado, o resultado definitivamente tende a ser muito bom. Não é determinante, mas, no entanto, condiciona a um pensamento mais estruturado, e talvez seja isso. Quando faço um produto, um design, um projeto de arquitetura, qualquer coisa, ele parte de dentro para fora, é uma coisa muito pensada do detalhe. Isso é muito comum numa conversa, numa explanação, numa apresentação, perceber-se essa densidade de qualquer coisa que se faz, porque não é algo superficial. Claro, existe uma equipe gigantesca por trás de todas as situações, mas sim, estar com a mão, junto com as pessoas, estar em todas as etapas, isso é fundamental para o sucesso do produto. E mais ou menos pegando um gancho, como tu acabaste de falar anteriormente, do comércio, do varejo, etc., tem uma frase que eu sempre repito do Warren Buffett, que ele falou numa conferência alguns anos, 2, 3 anos atrás. Ele cravou uma frase que foi um certo desconforto no mercado mundial, que o varejo do qual nos conhecemos está prestes a desaparecer ou morrer, porque é exatamente essa situação. A coisa mercantil lá de 100 anos atrás, que era simplesmente a troca, ela está desaparecendo. Com essa virtualização, a experiência do produto é determinante. Então, dentro dessa lógica, desde o mínimo detalhe, fazer um produto do qual se tem uma experiência completa, que nós já temos um exemplo, talvez o mais conhecido, divulgado, propagado da Apple, que realmente revolucionou esse mercado, mas é algo que realmente, desde o início, enquanto Jader Almeida, nós já fazíamos essa experiência da embalagem. O Pedro, que está nos bastidores, sabe muito bem disso, o cuidado extremo do produto, a fabricação exímia, o material utilizado, seja madeira, cortiça, que é inusitado, isso, metal, as pedras, a combinação entre eles que formam algo que as pessoas olham, parece assim que eles nasceram em conjunto. Muitas vezes materiais antagônicos que numa transformação, numa fabricação precisa, na questão da harmonia deles, se torna uma coisa que parecem que foram fundidos uns aos outros. Então, essa densidade do pensamento, do projeto, enquanto designer, arquiteto, é muito importante ter, porque muitas vezes percebemos coisas frívolas, uma estética por si só, mas não tem uma profundidade de pensamento e não tem uma linearidade dessa questão da consistência, de se fazer algo que ele vai propagar, vai se tornar um objeto de relação com o usuário e muitas vezes se torna aquela questão de herança, para as próximas gerações, não está condicionado ao seu tempo, e sim à atemporalidade, que talvez seja um dos maiores objetivos que se busca, é ter esse produto que viaja pelo tempo e permanece elegante, permanece atual, não é aquela massa, aquela coisa inanimada que vai estar condicionada ao passado, como muitas vezes se vê em tendências. E talvez esse pensamento, essa lógica do design brasileiro é muito interessante, porque se olharmos vamos retroagir 100 anos, quando olhamos o Joaquim Tenreiro, toda a escola modernista de 60 anos atrás, os produtos hoje estão atingindo valores estratosféricos em galerias de arte ao redor do mundo, pela sua beleza, pela sua funcionalidade, pureza geométrica, a questão dos materiais utilizados. Então, todas essas questões vão formando
essa percepção de mundo e chegando, transcendendo fronteiras, já que nossas fronteiras estão cada vez menos físicas e sim a questão do online ou offline muitas vezes estão se confundindo, fundindo de fato. E quando estamos com um produto Jader Almeida, seja em Portugal, seja na Austrália, seja nos Estados Unidos, sempre o feedback é muito, é quase um uníssono, é sempre as mesmas coisas, as pessoas olham e os descrevem como se fosse muito amistoso, muito próximo da sua própria realidade. Quando, enfim, eu tenho uma coletânea de feedback, seja de ingleses, neozelandeses, enfim, de várias partes do mundo, e quando resumimos, entendemos, é muito interessante porque é o design, o projeto, o objeto feito para seres humanos. Quando, por exemplo, um neozelandês faz que o produto Jader Almeida vai ao encontro do estilo de vida de um neozelandês, ou um suíço fala que o produto é muito bem aceito e ele pode ser utilizado tanto nas casas das montanhas quanto nos apartamentos urbanos. Já, quando o desculpa, inglês... não te queria interromper, você tem que continuar com isso, mas eu estou sem autorização para partilhar o meu ecrã, e se você não se importa, eu vou partilhando. Sorry, já está. Eu quero partilhar aqui, Jadra, eu vou partilhando aqui umas coisas, você está falando de coisas que eu tenho que colocar em imagens. Claro. Jadra, diga uma coisa enquanto o Pedro põe aqui a imagem. Como é que é a relação da escola brasileira, do design, da academia, com a produção? Então, esse desafio não é brasileiro, não é português, é mundial. Porque quando você está na comunidade de designers ao redor do mundo, todos, absolutamente todos, como eu falei anteriormente, seja na Austrália ou na América, na Europa ou na África, toda essa relação, os pontos que conectam o design, o pensamento e a parte factível, é sempre um desafio gigantesco. Então, essa prerrogativa de eu ter nascido dentro da indústria, com certeza me facilita muito as coisas, pelo fato de eu ter essa liberdade de estar dentro e conseguir propor aquilo que realmente eu penso. Mas no Brasil, ou como qualquer outro país, existe realmente um grande desafio para conectar os pontos. Vamos falar também da Itália, que é um país onde o design é referência. Essa relação design-indústria parece-nos muito bem sucedida, e que de fato é, mas, no entanto, para as pessoas que estão na escola, para as pessoas que estão, realmente existe uma grande dificuldade também. Enfim, mas eu acredito que com esse novo momento, com as novas tecnologias, com a visibilidade, com as possibilidades de se comunicar com as pessoas, isso está diminuindo esse caminho, essa distância entre pensamento e a ação de fato, que é a fabricação. Maravilha, excelente testemunho, porque nós em Portugal temos um pouco a mania que só nós é que temos esse problema, e não é verdade, não é verdade. Não, absolutamente não. E portanto, lá está, é um desafio, como você utilizou muito bem a palavra, e é desse desafio que nascem as melhores matérias, não é? O melhor produto final, a melhor casa, e por aí fora. Pedro? Frank Lloyd Wright tem uma frase que ele falava que quanto maior a dificuldade, melhor a resolução. Para mais ou menos literal, era assim, que a raça humana nunca construiu mais perante as maiores adversidades. Ou seja, todo desafio é uma oportunidade. Para nós, por exemplo, Jader Almeida, quando olha desafio, ali está escrito oportunidade, porque realmente isso não é demagogia, tampouco uma coisa vazia, porque quando conseguimos transpor um desafio, enfim, alguma coisa que nos prende, é realmente ali que teremos uma grande oportunidade. E é mais ou menos isso que, como o Pedro estava falando anteriormente, o Brasil é um país fechado, a economia não é um país aberto. Tradicionalmente, por ser um país continental, tem um mercado absolutamente gigantesco para todo mundo. Enfim, o mercado de decoração no Brasil, de decoração, enfim, projetos de interiores, etc., é de 150 bilhões de reais, daria uma coisa em torno, talvez, de 40 bilhões de euros, o que é um absurdo do quanto que se consome aqui dentro.
Ou seja, então é um país literalmente de oportunidades. Então, essas condicionantes, é claro que vamos transpondo. E quando se fala de exportar para o mundo, a burocracia, que é algo estrutural no Brasil, talvez venha da história, isso nos dificulta muito, mas quando começamos a entender, andar cada vez mais entendendo como driblar isso tudo, isso nos dá assim uma competitividade absoluta em qualquer país. Aquilo que se fala, há um jargão no Brasil, que Brasil não é para amadores, Brasil não é para principiantes, porque para ter indústria, fazer as coisas acontecer, fazer realmente estruturar algo no Brasil, realmente a pessoa está apta para qualquer lugar do mundo e talvez em outros planetas. Porque... Vocês estão vendo essa imagem que está aí? Eu não recuso a colocar, não, tenho que colocar esta questão. Então, voltando aqui um bocadinho ao tema, Jader, qual o interesse, enfim, olhando para Lisboa como uma plataforma, eu diria quase de entrada para a Europa e por aí fora, não é, Pedro? Foi um pouco o que o Pedro utilizou. Para mim, a Europa é um mundo muito pequeno já. Pronto, então Lisboa... Nós estamos num mundo. Eu já mandei peças do Jader, sei lá para onde. Porque pronto, então eu queria. Permanentemente a fazer cotações de transporte, eu quero. Exato. Então, Jader, qual é a importância desta relação do Jader Almeida aqui com o Quarto Sala e, obviamente, depois com este lado de poder chegar mais longe, não é? Através de Lisboa. Então, como tudo na vida, existem conexões. Então, nós temos, talvez, essa facilidade da língua, o que é muito importante, a comunicação, e justamente por ter esse passado do encontro com Pedro, termos essa conexão. E Lisboa, para nós, é como se fosse uma entrada na Europa. Não literalmente que precisamos passar por Lisboa, porque já, enfim, temos... já é algo estabelecido na Inglaterra, França e outros países, Espanha, mas, no entanto, essa facilidade da comunicação torna as coisas com menos fricção, ou seja, elas tendem a serem mais rápidas, mais ágeis do que outros países, justamente por conta dessa troca. O Pedro, por ter já seu conhecimento de Brasil, entender o Brasil, também facilita as coisas. E como o Pedro acabou de falar, eu acho que o mundo hoje não está condicionado a um local. Cada vez mais estamos nessa onda global, as fronteiras, as diferenças, elas desaparecendo. É claro que isso um pouco parece uma viagem, uma coisa romântica, mas a tendência é essa. E nós já estamos vendo essas grandes .com mundiais que enfim, congregam produtores, varejistas, fabricantes do mundo todo e conseguem transpor. Mas realmente ter essa base em Portugal é muito importante para nós, essa comunicação, esse contato, essa troca entre Brasil e Portugal, a soma de forças, claro que nós temos aí um vetor em ascendência. Então, Portugal, a entrada que já está nessa comunidade europeia é muito significativo isso e que facilita de maneira absoluta isso. Maravilha. E porque não há dúvida que há nós temos hoje em dia microsistemas onde há uma grande concentração de influenciadores para o mundo. E eu acho que realmente Lisboa foi, nos últimos anos, viveu um grande momento de projeção para o mundo. E eu acho que é uma coisa que a gente deve continuar a explorar para traduzir através do nosso saber fazer, mas também do nosso saber pensar e traduzir essa curadoria para o mundo. Claro. E eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de criar esta sinergia com o design brasileiro no momento mais certo, porque eu lembro a primeira vez que a gente falou com o Jader sobre a gente fazer uma plataforma aqui em Portugal, etc.
ele habituado a um país que é continental, com um mercado do tamanho que vocês acabaram de ouvir, são números que a gente nem sabe aqui o que é, a gente vive num país com 10 milhões de habitantes. E quando ele perguntava, mas Pedro, qual é a perspectiva que vocês têm de negócio? O que é que vai acontecer? Jader, vai acontecer pouca coisa, aquilo é um país pequeno, eu posso dar uma ideia da experiência que a gente já tem com as marcas italianas e ele olhava e pensava, pô, mas isso é muito pouco. Pois é, mas é o que é. E depois, na realidade, isto acabou por ser uma plataforma de promoção com uma dimensão muito superior ao que nós imaginámos inicialmente. Exato. E portanto, isto eu acho que é uma história engraçada e eu acho ótimo o Jader ter vindo aqui hoje dar este testemunho, porque ele tem visto isso acontecer realmente. Assim, Pedro, resgatar essa tradição de Portugal querendo ter relevância já desde 500 anos, né? Portugal já foi dono de metade do mundo. Conquistou e depois perdeu. Agora está na hora de conquistar novamente através do design. Pô. É isso. Temos aí uma... É isso que eu estava... tem aí uma grande oportunidade pela frente. O desafio que traz oportunidade, já que é um país pequeno com 10 milhões de habitantes. Eu, por exemplo, nesse momento estou em São Paulo, uma cidade, só São Paulo tem 18 milhões de habitantes. É um país, ou seja, uma cidade. Ou seja, essa capacidade de estar geograficamente bem posicionado é um hub internacional. Jader, deixa-te fazer aqui uma pergunta que tem a ver com estas coisas que você está apresentando novo, que eu estacionei aqui numa imagem que é bem emblemática do seu trabalho atual. Linda. Você está desenvolvendo uma linha de exterior que nós vamos poder, a partir de agora, também comercializar. Eu sei que você esteve fazendo testes agora durante 2 anos com esta linha e só agora, porque tudo no Jader é muito pensado. No início ele fez uma linha, a gente via tudo no Brasil com móveis de exterior do Jader e ele dizia, não é para exportação ainda, eu estou testando e só depois é que eu posso. Agora a gente já pode finalmente comercializar. Eu queria que você falasse sobre o que é que foi esse desafio de você criar uma linha externa que tenha... O que mais me surpreende é você ter conseguir esta coisa orgânica que você tem nas suas peças, esta mesa, esta coisa voluptuosa que você tem com a matéria, esta coisa toda arredondada, feminina, não sei bem como categorizar isto, esta experiência do produto. Como é que você conseguiu transmitir isso? Eu sempre pensei, quando você me falou que ia fazer mobiliário da área externa, eu pensei, aí vai morrer essa sua coisa orgânica e isso vai se perder. E eu acho que você conseguiu uma coisa muito especial em termos, e muito diferente. Eu tenho apresentado isto a alguns arquitetos aqui em Portugal e as pessoas ficam já, mas isto é muito fora da caixa em termos de... Está vindo muito mais coisas, Pedro, exterior. agora, a partir da semana que vem. Então, justamente como tu acabaste de falar, era um tanto quanto contrassenso nós estarmos no Brasil, um país com uma costa de quase 8 mil quilômetros, que, em tese, tem verão o ano todo. A cultura de estar fora de casa, do outdoor, é muito forte. Mas, no entanto, é claro, da questão industrial, ou seja, de oferecer um produto com uma qualidade significativa, com garantia, também porque temos a questão de maresia, o sol em alguns momentos absurdamente forte, então isso, qualquer material ele é muito castigado pelas intempéries no Brasil. Imagina no sul, chega momentos de temperatura negativa, no verão sol de 50 graus, maresia, vento, chuva, então isso tudo castiga muitos materiais. E quando se fala do desenho propriamente dito, da forma, tem essas questões dos encaixes, das junções, como solucionar isso. Então, é claro, depois de um certo período pesquisando, tentando chegar em algumas soluções, apresentamos em 2019 a marca Jader Almeida Outdoor, que era justamente um início. Então, trouxemos materiais inusitados, formas inusitadas, a exemplo desse parasol, sombreiro, as pessoas falam ombrelone, mas nós o batizamos como que é um objeto que faz sombra. Muito interessante a questão funcional, que ele rotaciona no seu eixo 360 graus.
essas asas que criam a sombra, elas são modificáveis, ou seja, é uma peça totalmente interativa, escultural, funcional e totalmente aquela coisa inusitada ou inesperado, que quando se coloca num jardim ou numa área grande, é realmente como se fosse uma escultura, ela por si só basta, ou seja, como o designer sempre descrevo, que é uma profissão de fronteira, já que tem toda a complexidade da ciência e toda a complexidade da arte. Portanto, é uma profissão de harmonizar esses dois. Enquanto o desafio ético é o conteúdo e o desafio estético é a forma. Então, chegar nesses elementos de maneira correta, de maneira elegante, de maneira que quando as pessoas olham, pô, por que eu não pensei isso antes? É tão fácil, tão elementar, é exatamente esse o grande desafio do design. E as peças dessa marca, desse label outdoor, elas estão cada vez mais evoluindo. Como eu acabei de falar, agora, dia 17, próxima segunda, apresentaremos mais uma parte da coleção, que é justamente esse fit entre a arquitetura sofisticada, mundial, não está com alcunha de ser brasileiro, ou ter uma coisa determinada, e sim ela está condicionada ao mundo, justamente por ter essa harmonia entre forma, material, fabricação, o design, a elegância, a leveza, todos esses elementos. Então, para exportar, para atravessar o oceano, para estar do outro lado do mundo, é claro que nós temos que ter a segurança da fabricação para oferecer para o nosso cliente, que é justamente para ter essa longevidade, um produto que vai, como falamos, ficar para as próximas gerações. Essas fotos que tu estás passando é um testemunho disso, é Milão, no último ano, 2019, que é uma instalação, uma ocupação no Palácio Lita, um palácio do século de 1600, século 17, 1600 e alguma coisa. Ou seja, trazer essa energia ou essa característica do design brasileiro numa edificação de 500, 400 anos, então trazendo tudo isso e que as pessoas chegam e se sentem familiarizadas com aquilo, se conectam com o design, com a solução como um todo. Maravilha. Jader, quanto tempo você está no seu processo? Assim, o processo eu gostava muito de ouvir falar um bocadinho sobre o processo criativo e depois esse envolvimento com o processo produtivo, no fundo. O processo criativo ele não é linear, é orgânico, porque é difícil descrever o processo criativo. Porque muitas vezes esse nosso as questões nós nos alimentamos diariamente, o tempo todo o tempo, das coisas que nos impactam. Então, isso tudo, é claro, vai formando uma biblioteca mental absurda. E como nós temos, ou devemos cultivar um filtro cultural, a grande diferença, ou talvez o maior desafio, é essa curadoria, eliminar e chegar sempre nessa linha de pensamento que cria uma linguagem. E quando se fala em linguagem, a melhor maneira de descrevê-la é a cronologia, olhar para trás, uma produção consistente. Por quantos anos? Aí começa a se ter uma ideia. Isso podemos ver em todos os campos, na música, no teatro, no cinema, na arquitetura, na literatura. Como que se descreve, ou como que se identifica um autor de qualquer coisa? Olhando pela cronologia. Quando assistimos um filme de Tarantino, de Kubrick, de Bergman, qualquer coisa, identifica-se uma linha de pensamento. E apesar do mundo ser a inspiração, as coisas estão no mundo. E existe até um livro muito famoso de Steven Johnson, que é Where the Good Ideas Come From, que é justamente essa conexão, os cafés do iluminismo, que eram uma coisa de combinar o pensamento, os salões parisienses do modernismo, onde as pessoas misturavam suas ideias, suas percepções, e aí se criam coisas novas. E é justamente o pensamento, o processo criativo, é essa somatória. É claro que aí entra na questão do método, a metodologia. Como filtrar isso tudo e direcionar para um projeto de arquitetura. Operacionalizar, não é? Como operacionalizar, não é? Eu acho que esse é um desafio porque obriga a criatividade a ter uma disciplina, não é? Bom, então... é o famoso pipeline, é colocar as coisas dentro de uma sequência lógica,
factível, que tenha toda essa verdade, essa linguagem, essas questões estéticas, éticas já abordadas, e ter um produto realmente significativo que tenha significância, que gere valor para a vida das pessoas, não apenas algo por si só, uma forma, enfim, aleatória, frívola, que uma ideia muitas vezes tola. Mas Oh, Jader, mas desculpa, só dizer aqui uma coisa que eu acho que é super importante, Joana, porque as pessoas não têm a noção, eu acho que eu insisto muito nesta tecla, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas não têm a noção o que é o nível de compromisso com a missão de produzir boa qualidade e bom design que tem esta marca Solos, que está por detrás de toda a produção do design do Jader. Tudo isto gira à volta de uma marca que é uma fábrica que se chama Solos, em que é uma comunidade absolutamente de devotos de design. E isto eu estou a falar desde o departamento de produção ao departamento de exportação. Toda a gente pensa no mínimo detalhe. A gente, quando recebe uma fatura do Jader, a fatura vai pensada de uma maneira diferente. Não, vocês têm que entender o que é que eu quero dizer. É uma estrutura de pensamento que tem a ver com uma coluna vertebral de design. Tudo está pensado. E qualquer funcionário desta empresa respira esta linguagem. É incrível. Eu acho que é um case. É mesmo um case. Principalmente falando do Brasil, que, como falamos, é um desafio ser industrial no Brasil. Mas quem consegue faz realmente a diferença em todas as empresas, todos os nichos, enfim, todos os níveis de produção, desde o minério até o objeto manufaturado, do alimento até a uma exportação de motores e tecnologias para o mundo. Então, no Brasil, existem muitos cases, empresas de tecnologia em questão de motores, tecnologias em questões de geração de energia, baseadas nos 5 continentes, exportando, enfim, fazendo a energia do planeta, são do Brasil. Ou seja, quando se tem esse compromisso, realmente as coisas são gigantescas. Eu acho que é romper as primeiras dificuldades e depois tudo fica mais fácil. Já temos que marcar uma conversa, não é de meia hora, é de hora e meia, 2 horas, porque eu estou fascinada. Eu tenho uma última pergunta, Pedro, e depois terminamos contigo, que é: qual é que é o foco atual? O foco, então vamos determinar esse foco, porque quando se fala de uma indústria, ou principalmente quando se fala de design, nós temos, se nós colocarmos numa resposta rápida, o foco que tira o sono, aquilo que me faz pensar dia e noite, é acertar o produto, é ter aquela conexão com o consumidor. Então, parte-se tudo de lá, do final para a ponta. Não é uma coisa assim, pensando no design como uma coisa, enfim, mirabolante. Não, é fazer o fit com as pessoas, é realmente aquilo que nós falávamos, a pessoa entrar numa loja, olhar e brilhar o olho, não saber o porquê que ela gostou daquilo, não saber o porquê daquela conexão. Então, todo o foco, a atenção, a atenção e a atenção da produção é acertar o produto, ter o melhor produto, aquela coisa que seja realmente um objeto de estima. E nós, como falei anteriormente, coletamos feedbacks, que é uma coisa muito importante para nós, ouvir as pessoas, afinal de contas, essa troca é o que constitui ou que constrói um relacionamento. Então, nós temos inúmeros casos que a pessoa mudou para outro país. Por exemplo, eu tenho uma mesa de 4 metros que a pessoa mudou do Brasil para Londres e levou a mesa, que a mesa virou cozinha, área de trabalho, virou tudo, que ocupou o apartamento todo, que virou um objeto de estima. Ou a pessoa muda de casa, eu levei poucas coisas, mas as tuas peças eu levei. Ou seja, nesses 17 anos, enquanto Jader Almeida assinando produtos, nós temos aí uma coleção de bons feedbacks. Isso nos retroalimenta e nos faz cada vez mais colocar que é realmente esse o objetivo. Foco na satisfação das pessoas, fazer o produto correto. Principalmente isso.
E aí, retroagindo, aí são inúmeros focos, focos na produção, na pesquisa, na matéria-prima, na tecnologia, na distribuição, na logística, linkar todos esses elos. Porque quando se fala de uma empresa completa do design, que é o depoimento do Pedro, que tudo tem que ser pensado. Então, conectar esses elos é um grande desafio. Uma empresa direcionada na gestão do design. O design não como forma, mas como conteúdo nesses aspectos. Então, ter esse link, esse drive, o guide de indústria, de design, de transformação, daquela coisa design for outcome, deixar as coisas realmente funcionais e facilitar todo o processo e gerar valor para a vida das pessoas. Ah, pá, é isso mesmo. Pedro, maravilha. Ótimo. Olha, Temos isto é tudo. uma conversa de 2 horas. Sim, sim, sim. Eu ainda queria fazer umas questões também, antes de fechar. Eu queria voltar outra vez por uma questão ao Pedro, e é a seguinte: eu conheço o vosso espaço, mas pode haver aqui pessoas que não conhecem, não é? Pode haver, não sei. Então, voltando à sua reflexão de que as lojas têm que existir, mas sempre que ofereçam qualquer coisa de especial aos clientes, têm que atrair por alguma razão, não é? Porque agora é muito fácil comprar na internet. Sendo que eu sempre sou um bocadinho da opinião que determinadas peças nós temos que sentir, não é? Não é tão fácil como, estou muito bonito, eu vou comprar uma mesa fantástica de 4 metros, não é? Então, que experiências é que vocês oferecem aos que vão visitar quarto-sala? E depois, por outro lado, também queria perguntar ao Jader e ao Pedro se o comércio da internet, que está a supor? Vendem muito pela internet os vossos produtos ou ainda é uma coisa que não é assim tão fácil esse tipo de objetos e que as tantas terminam por ser de estimação? Por isso, queria saber a vossa opinião disto ou a vossa experiência, o que nos dizem disto. Queres falar, Pedro? Posso falar um pouco e acho que você também tem muito que falar sobre isso. Eu acho que a razão é um pouco o que já dissemos atrás. A razão porque as pessoas vão a uma loja é para terem uma experiência que não conseguem ter online. Uhum. E essa experiência é uma experiência verdadeira. Nós estamos à procura, neste momento, a palavra do momento é autenticidade. Uhum. Nós estamos todos à procura do que for verdadeiro e autêntico. E tudo o que não for verdadeiro e autêntico, nós vamos detectar como não o sendo. E, portanto, as lojas, para terem razão de existir, têm que vender essa autenticidade. Nós, há 4 ou 5 anos, mudámos o nosso claim da nossa marca, que passou a ser "We exist to make good design happen in your life". Isto é uma experiência. Nós estamos a falar cada vez mais da coisa da experiência. É a verdade e o autêntico. E quem não cumprir isso no mundo real, não terá mais sentido para existir. Melhor fazer uma loja online rapidamente. E depois a tua segunda questão é que realmente no negócio online o mobiliário é talvez o setor que está mais atrasado. Porquê? Porque é preciso, para ter essa experiência, a tecnologia ainda tem que evoluir um pouco mais. Não que ela não tenha evoluído já, porque nós, através de realidade aumentada e realidade virtual, nós podemos perfeitamente ter experiências muito similares, quase, ou parecidas com a realidade, mas é muito investimento ainda para que isso aconteça de uma forma mais banalizada no comércio. Portanto, isso é um caminho que está a ser feito, mas particularmente no setor dos bens duráveis, em que há maiores investimentos, nós percebemos que a pessoa quer conferir e não acredita tanto no virtual
e que precisa de ir testar. Okay? E nós estamos a falar, por exemplo, isto está na nossa loja no Príncipe Real, já é um ambiente que já não está assim montado, mas é para vocês verem que este tipo de instalação e esta limpeza de instalação só se tem se tiver uma experiência no local. Isto é tudo muito diferente, mas uma fotografia não explica a experiência que a pessoa pode ter no local. Não, mas eu estou completamente de acordo. É completamente diferente sentir, porque as tantas são elementos no espaço, não é? Eu sou arquiteta. Para mim o espaço, não é? Espaço, a luz, o cheiro dos sítios, tudo isso faz parte de uma experiência que eu não tenho na ecrã. Sim, pode ser bonito, não é? Mas precisa de estar à volta das peças, não é? Tipo, precisa de sentir na sua escala também, não é? E estas instalações que nós fazemos, esta, por exemplo, é uma instalação que nós fizemos em parceria com uma galeria de arte. A razão por que nós as fazemos e este caráter efêmero destas coisas que nós fazemos é porque as coisas são evolutivas. E as pessoas querem ter essa experiência da diferença e do que vai acontecendo. Isto é que dá, e nós usamos muitas vezes produtos intemporais, produtos que se repetem, que nós gostamos bastante, e o Jader tem visto isso muito. Há muitos produtos dele que nós tomamos como timeless, são valores seguros que nós repetidamente incluímos nas nossas produções e nas instalações que fazemos, mas somos capazes de, em cada momento, com os mesmos produtos, às vezes até, criar sensações completamente diferentes. E é isso que o público quer sentir quando visita uma loja de decoração. Qual é a capacidade de eu ser maravilhado com uma coisa que até pode ser uma coisa do meu dia-a-dia. Portanto, esse é o nosso saber fazer. Yeah. O bom design é atemporal completamente. Tu podes ter peças de há 100 anos, o bom design é completamente, não é de moda, não é de agora, não é de anteontem, é de sempre, não é? Pelo menos o bom design para mim é aquele que não nos cansamos dele, que conseguimos sempre aplicar de formas diferentes e sempre fica bem, não é? Pois. Pedro, posso pôr uma última questão ao Jader, que agora me surgiu rapidamente. Nós temos estas experiências em loja e a loja é uma experiência que comumente todos conseguimos imaginar. Conseguimos ter esta experiência em áreas de produção em que você atua, Jader? Como é que nós nesta conferência é um pouco dedicada também ao turismo industrial? Não é para dizer, eu digo um pouco para não dizer muito, porque é mesmo muito. E foi estratégico começar pelo design. E vamos terminar no terceiro dia muito dedicado ao turismo industrial, porque é uma aposta que nós queremos fazer e já estamos a fazer juntamente aqui com as entidades, enfim, que fazem essa gestão. Ocorrem visitas à fábrica e à produção onde você circula? Quer-nos falar um pouco disso? Então, é realmente o ponto nevrálgico de toda a conversa. Toda a questão Jader Almeida começamos, como falei, há 17 anos, com o foco no design, cada ano transcendendo. Em questões de exposição, lançamento de produtos, o último ano fiz algo realmente que está em sites todos para serem visitados, que são literalmente galerias, um templo de entusiasmo, uma experiência no seu nível máximo. Em todos os aspectos já falados, da playlist cirurgicamente pensada para criar uma sonoplastia no espaço, aromas que se vão alternando conforme os espaços, justamente para conduzir as pessoas numa dimensão aspiracional. Esses espaços de Jader Almeida nós já fazemos há muito tempo em condições efêmeras. Há 5 anos eu tenho meus showrooms no sul do Brasil, em Santa Catarina, que são exatamente isso. Por exemplo, o Pedro visitou em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, é uma ilha, é uma casa onde não tem passagem, não tem vitrine, não tem nada, mas ao entrar é a espécie de um portal, a pessoa se transporta para uma outra dimensão do ponto de vista de aspectos, enfim, daquela imersão.
E esse ano, 2021, marca a abertura de 5 lojas, espaços Jader Almeida, que é agora o nosso movimento de abertura. Então, esse ano, dia 17, será aberto uma aqui em São Paulo, no segundo semestre outra, uma loja gigantesca de mais de 1.000 metros quadrados. E ainda esse ano, em outras cidades, por exemplo, no interior de São Paulo, terá uma de 2.600 metros quadrados, em Belo Horizonte, aqui em cidades vizinhas. Então, esse caminho justamente por conta de levar a experiência. E quando falamos na combinação de vender mobiliário pela internet, sim, é um grande desafio para o nosso nicho, que é um nicho que onde os produtos não podem ser apenas descritos tecnicamente. Existe uma questão muito que é da sensação. Porque quando se faz uma curva perfeita, um detalhe mínimo, ele pode ser absorvido quando sentido, não falado. Mas hoje, claro que é esse desafio de comércio. No Brasil existem plataformas que são chamados unicórnios, que fazem transações bilionárias de e-commerce de imobiliário, mas, no entanto, naquele nível daquilo que as pessoas precisam. E nós, o nosso nicho, nós não vendemos o que as pessoas precisam, e sim aquilo que elas desejam. É uma diferença gigantesca. É a velha história, eu não preciso de uma joia, mas eu desejo, porque aquilo vai alimentar minha alma. Não é algo realmente do mundo. Está num mundo quase subjetivo, mas nós estamos trabalhando já num projeto há mais de quase 2 anos, justamente para ter uma coisa chamada Omnichannel. A pessoa tem experiência na loja, aonde ela estiver no Brasil, e daqui um pouco com certeza teremos uma junto com o Pedro em Portugal, mas a pessoa vai poder adquirir pelo aplicativo, ela vai escolher seu produto, vai montar seu set pelo aplicativo e vai comprar. E ali com todas as questões de timing, de entrega, de formas de pagamento, uma questão fácil, sem burocracia, com tudo isso. Esse é o grande desafio do século XXI e que nós estamos trabalhando arduamente com uma equipe de mais de 20 pessoas há quase 2 anos trabalhando nessa plataforma que vai ser um canal e-commerce, mas sempre combinado com a experiência. Claro. Um sem o outro não vai combinar. Boa. Então, esse será o nosso futuro. Boa. Pedro? Ótimo. Olha, no final, maravilha. Não, eu acho que eu quero continuar a fazer parte disto. Boa. A oportunidade de ter estas experiências de promoção, sabe, eu gostaria de deixar uma nota que é muito importante. Nós aprendemos muito com os designers. Os designers são uma fonte de inspiração para quem também está deste lado do retail e que está a fazer este trabalho de chegar ao público e de estar a seduzir o público. E nós temos que nós que estamos nesta ponta junto com o público, nós temos que estar muito atentos ao que nos dizem os designers. Porque os designers têm uma ligação mais fácil com outras entidades relacionadas com a inspiração. E é daí que vem, o futuro vai vir sempre dessa inspiração que vai transformar os negócios a partir de agora. Eu não acredito apenas na transformação tecnológica. Eu ouvi uma talk há muito pouco tempo, organizada pela Frame, que é uma das minhas revistas completamente lá em cima, e eles diziam, e houve uma talk muito, muito ambiciosa que falava que o design, depois das vacinas, não é? Neste momento em que vivemos, vai ser a terceira solução. E eu acho que foi uma expressão mesmo muito bem dita, porque esta simbiose do design com o produto, com a matéria, é já corrente e toda a gente consegue, mas existe um desafio enorme que é a relação do design com o business também. Nós vamos dedicar depois uma talk e vamos chamar o Jader, não tenho dúvida nenhuma para essa talk, em que vamos falar sobre o design 360, porque design não é só business design, que é uma coisa que eu quase que encabeço, quase isoladamente, com mais meia dúzia de pessoas aqui em Portugal da área do empreendedorismo, é de facto isso, é aquela questão de que o design é uma coisa transversal, e é transversal e vai ser a solução, quer dizer, todas as pessoas têm que entender o design, e o design vai ter que conseguir conversar
a 360, porque de facto é a maneira ágil e dinâmica, não é? E com o tal foco distribuído em várias importâncias maiores, não é? Desde a sustentabilidade e por aí fora, dizia-se que era a solução do futuro, era a terceira solução. E depois, a seguir, agora estava aqui a tentar lembrar da primeira, mas eu vou repescar esse tema. E eu disse, uau, isto faz muito sentido, não é? Faz mesmo muito sentido. Design é a terceira pele. Essa é um jargão muito utilizado. Third skin. Mas agora muito ligado a esta questão da solução da pandemia. Eu vou repescar isso, eu vou partilhar com os dois. Esta talk é muito interessante mesmo. E pronto, olha, atravessámos o nosso tempo, hein? Está tudo louco aqui a perguntar quando é que eu entro, mas afinal o que é isto? Não, mas ótimo, eu sabia que a gente iria ultrapassar o tempo. Super obrigado. Pedro me falou que era 20 minutos, no máximo. Quanto é que você ganha a hora? Mas é que eu tinha que mentir a você, Jader, que você corre muito e eu, se eu dissesse a verdade, você não iria conseguir estar nesse time. É verdade. Okay? A próxima já não tem credibilidade nenhuma, não é? Eu também não. Mas é muito boa a conversa. Exato, muito bom, foi muito boa a conversa. Mas ótimo, super bem, obrigado Joana, obrigado Jader, foi ótimo como sempre estarmos aqui a conversar. Vamos voltar. Tocámos um monte de coisa e we exist to make good design happen in your life. Exatamente. Agreed. Beijo grande, Jader. Muito bem, foi um prazer compartilhar. Estou à disposição. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigada, foi ótimo. Nós continuamos.